Oi, gente. Hoje eu vim aqui para gravar para vocês como eu descobri a minha gravidez da Laura. Eu e meu marido começamos a tentar no final de setembro, quando a gente procurou uma médica, uma ginecologista, e eu fui fazer todos os exames. Minha última menstruação tinha sido no dia 14 de setembro de 2015 e ela acabou no dia 21 de setembro de 2015. Foi o meu primeiro ciclo sem o anticoncepcional. Só que depois a menstruação voltou no dia 25, que era inclusive o dia da consulta que eu tinha marcado com a médica. E ficou até no dia 9 de outubro. No dia 29 de outubro, eu tinha uma consulta também com a minha médica. E eu passei mal e não fui, porque ela já tinha me pedido os exames. No dia 25 eu tinha feito todos os exames que ela tinha pedido. E dentro desses exames ela me pediu o Papa Nicolau, que era o único exame que eu não tinha pegado o resultado ainda. E no início de outubro, ela pegou o resultado e me ligou falando que eu precisaria fazer uma cauterização no útero. Então, que eu parasse de tentar engravidar para eu fazer essa cauterização. Mas como as minha menstruação estava meio irregular, então a gente agendou isso para o final do mês de outubro. Só que no dia 29, que foi o dia que a gente tinha agendado, eu passei mal e não fui. Liguei para ela, falei que eu tava passando mal, que eu não ia ter como ir, mas que eu iria no dia 4 de novembro. Ela perguntou se minha menstruação havia descido nesse meio tempo e eu disse que ainda não. Então, ela me pediu para eu fazer um teste de farmácia mesmo, só para ter certeza que eu não estava grávida, e que aí no dia 4 ela faria o procedimento. E assim eu fiz. No dia 29 eu fiz o primeiro teste de farmácia e eu tava sentindo muita dor no seio e eu tava com muito sono, mas eu sempre tive muito sono e eu achava que a dor era porque eu tinha parado de tomar anticoncepcional e minha menstruação podia estar perto de vir. Então eu fiz esse exame no dia 29 e ele deu a segunda linha bem clara, mas muito clara, mas só eu enxergava. E eu resolvi, falei, não, amanhã, como eu tava fazendo à tarde, eu falei, não, amanhã eu faço um de manhã. No dia 30, eu fiz de manhã o segundo teste e deu também a segunda linha bem fraca. Lembrando que esses dois testes que eu fiz, os dois primeiros, eram da marca Confirme. No dia 30 também, eu resolvi, à tarde eu estava muito ansiosa, porque tinha dado essas duas linhas fracas e eu queria ter certeza se eu estava ou não estava grávida. Até por causa do procedimento que eu ia realizar no dia 4, a minha médica já tinha me dito que eu não poderia realizar se eu estivesse grávida. Eu resolvi comprar um teste da Clear Blue e fazer no dia 30 à tarde. E quando eu fiz, ele deu positivo, que ele dá um sinalzinho mesmo de positivo, ele deu o sinalzinho de positivo bem rápido e ficou bem mais escuro que o outro que eu tinha feito de manhã. Então o que eu fiz? Eu liguei para a médica e ela me pediu para eu fazer no dia seguinte de manhã um beta-HCG. E aí no dia 31 eu acordei, fiz um outro teste de farmácia que eu tinha aqui em casa, que era da marca Easy Test, e apareceu a segunda linha bem mais forte. Aí daí eu corri lá pro laboratório, fiz o beta-HCG, falei pro meu marido que era um exame de rotina que a minha médica tinha pedido, porque eu podia fazer uma surpresa pra ele, porque no dia 1º de novembro a gente comemora o aniversário de namoro. Então eu queria fazer essa surpresa pra ele se eu estivesse grávida. Então eu fui no laboratório, fiz o exame e o resultado saiu às 4 horas. Eles me falaram que ia sair às 2, eu fiquei olhando de 2 até às 4 e saiu só às 4. E quando eu peguei o resultado que estava lá era 15,76. E era um valor baixo, mas a referência do laboratório que eu fiz era que positivo seria se fosse maior que 5. E o meu tinha dado 15. Então, eu liguei para minha médica no dia 2, porque no dia que eu fiz o exame era um sábado, então eu liguei para ela na segunda-feira, dia 2 de novembro, e falei para ela que eu tinha feito e o valor que tinha dado, e que tinha dado positivo. Então ela me pediu que dia 4 eu fosse na consulta, que ela me pediria outros exames, e aí ela ia me pedir outro beta, porque tinha dado baixo mesmo, e ela ia repetir para ver se estava evoluindo bem.
E assim eu fiz. No dia 3 de manhã eu acordei, eu ainda tinha alguns testes aqui em casa. Eu ainda tinha acho que 2 testes aqui em casa guardados. Aí no dia 3 de manhã eu acordei, fiz outro teste e a linha ficou fortíssima. Aí eu já falei, não, realmente tô mesmo. No dia 4 eu fui na médica e ela me pediu os primeiros exames do pré-natal e me pediu outro beta, pra gente ver se a gravidez estava evoluindo. E eu fiz no dia 5 de novembro e o beta deu 264,45. Assim a gente descobriu que eu estava grávida. Eu só contei pro meu marido no dia 31 à noite, quando ele chegou do serviço. Antes disso eu não contei. E eu vou gravar um outro vídeo falando pra vocês como que eu contei pra ele a gravidez. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui no curtir, se inscreva no canal e até a próxima.